Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maíra e vocês estão no Quintal, o programa de oficinas da Casa de Cultura do Parque. Sejam muito bem-vindos. Eu coordeno o setor educativo da Casa de Cultura do Parque, sou uma mulher amarela, de cabelos pretos e compridos, estou vestindo uma blusa verde e estou atrás de uma bancada com alguns materiais que em seguida eu vou apresentar para vocês, que tem a ver com a nossa oficina. A gente pensou em hoje apresentar uma proposta de tintas naturais, com temperos e pigmentos que você pode encontrar facilmente na sua casa ou comprar num mercado, uma quitanda, uma venda perto daí. A gente pensou nessa proposta para conversar com as exposições que estão em cartaz agora na Casa de Cultura do Parque. Em seguida, a gente vai mostrar algumas imagens da exposição para deixar vocês com um gostinho e para se atentar a aspectos que a gente quer falar sobre a nossa oficina. Vocês imaginam que antigamente, quando as pinturas antigas eram feitas, não havia uma loja, de tintas, de produtos artísticos ou papelaria para comprar uma tinta pronta. Então os artistas preparavam as suas próprias tintas e por isso elas têm composições muito diferentes, de pigmento, de aglutinante, de fixador, por isso algumas preservaram os pigmentos, as cores melhores com o passar do tempo e outras menos. Então um artista brasileiro muito conhecido que fazia isso era o Volpi com a têmpera, onde ele diluía o pigmento com gema de ovo e alguns produtos ali para conservar essa tinta por muito tempo, por isso que hoje a gente ainda consegue ver os quadros dele com aquelas cores maravilhosas. E a gente aqui está em exposição com um artista que também pinta em têmpera, o André Ricardo. Vocês estão convidados para vir até o final de fevereiro de 2021 para visitar os quadros e verem pessoalmente. A exposição, entretanto, apresenta as obras dos artistas Sérgio Sister, Bruno Danley e André Ricardo. O conjunto promove a observação das pesquisas distintas dos três pintores e de pontos de encontro na elaboração de suas obras. Em comum, percebemos que a percepção da cor nunca se faz sozinha, e sim por relação. Ela é o resultado da interação das tintas sobre a superfície da tela, da incidência de luz, da justaposição da tela sobre a parede e, por sua vez, de outros elementos presentes na montagem que são vistas junto à pintura. Dessa forma, ela se apresenta como construção de um corpo matérico diante de nós. Ao nos aproximarmos das pinturas, é possível perceber as diferenças na trama dos tecidos usados como tela, a densidade e diluição das tintas usadas, que conferem gradações de transparência, opacidade e brilho. Então, para essa oficina, a gente vai precisar de água e temperos que você pode encontrar em casas que comercializam produtos naturais, em mercados que podem ter por aí, que são a beterraba em pó, o espinafre em pó. Olha, eles são muito usados para fazer aqueles macarrões coloridos, massas, pães. A cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra. E o que vai transformar isso em tinta, basicamente, é o nosso aglutinante, a goma arábica, que é uma resina natural, extraída de árvores. Olha, você pode encontrar ela variando a procedência, a marca, mais densa ou mais diluída. Essa daqui eu diluí um pouquinho em água para ficar com essa textura aqui, essa fluidez, tá bom? Então, para fazer a tinta, basicamente, tem um pouco medidas, mas você vai muito usar a sua intuição e também a preferência do que você tem como intenção, uma tinta mais densa, mais concentrada ou mais diluída. Então, começando, por exemplo, pela cúrcuma. Eu vou colocar aqui um pouquinho da goma arábica, aqui num potinho. O meu pote tem mais ou menos 1 colher de sopa de pigmento, de tempero, por enquanto. E eu coloquei, acho que 2 colheres de sopa de goma arábica. A gente vai misturando, olha, e ela vai virando uma papinha. E daí a gente vai pondo água, vou colocar aqui mais ou menos no olho 1 colher de sopa de água. Olha. E a gente vai mexendo até conseguir uma consistência homogênea.
até conseguir que o pigmento, a goma e a água se misturem uniformemente, certo? Aqui, ó, a textura que eu consegui é nesse ponto aqui. Assim eu consigo uma tinta mais densa, mais pigmentada, mas atentando que ela é uma tinta natural, né? A têmpera, mesmo a têmpera profissional, com outros materiais, ela tem uma característica fluida e um pouco transparente. A nossa, que é caseira, vai ser bem transparente e a gente vai ter na pintura a presença dos grânulos, da textura, do pigmento que a gente está usando. Você pode pintar tanto com uma colher, um palitinho aqui de madeira que você tenha, palitinho de sorvete, ou você pode, se você dispor de uns pincéis, pode ir testando com os vários pincéis que você tiver na sua casa. A gente pegou aqui uma folha de papel canson, que ele é um pouco mais encorpado, tem mais gramatura para aguentar essa umidade da tinta. Mas você pode testar na sulfite, no papelão, na cartolina, no papel que você tiver. Então, olha, nessa densidade, eu consigo uma tinta que fica assim nesse tom, dessa cor, né? Olhando de pertinho, a gente vê que tem uns grânulos, né? Ela não está completamente diluída. O que eu acho interessante, fica com o perfume da cúrcuma no papel e a gente consegue fazer uma pintura texturizada. Se você quiser uma diluição completa, eu recomendo que antes você dilua o pigmento na água. Se você quiser, pode até esquentar um pouquinho essa água para facilitar essa diluição e depois você acrescenta a goma arábica. Então você pode ir pintando aqui a folha toda, figuras, formas, o que você quiser. Você pode observar que por ter esses grânulos e textura, ela marca as cerdas do pincel, a gente vê a marca da pincelada. E aí eu recomendo que vocês experimentem, façam testes. Vocês podem colocar depois um pouco mais de água e fazer ela mais diluída. E daí ela vai ficar com uma cor assim, mais fraquinha. Né? Um tom meio aquarelado, assim. Vocês podem experimentar. E assim como o Volpi fazia, que a gente já citou aqui, ele preparava as próprias tintas e anotava tudo muito meticulosamente, a receita de cada, né, fórmula que ele fazia, para quando ele quisesse chegar naquela cor de novo, ele saber o caminho para se chegar. E além disso, ele fazia várias provas, deixava algumas para secar no sol, algumas para secar à sombra, e anotando tudo isso para estudando as variações de cor. Então a gente pode seguir esse caminho, esse exemplo, e também deixar algumas provas para secar no sol, algumas na sombra, observar as diferenças, as tintas que você deixou mais diluídas, as que você aguou mais, né? Então aqui são resultados com a cúrcuma. Agora eu vou fazer com a beterraba. Eu vou diluir aqui um pouquinho na água. Olha, eu tenho a impressão que o espinafre em pó, ele fica com um pó mais refinado do que a cúrcuma, por exemplo, então é até mais fácil de diluir. Tá aqui uma papinha, ele fica verde escuro. Não sei se dá pra ver. Vou colocar aqui um pouco de goma arábica. Ó. Vamos ver como é que vai ficar dessa cor. Olha, os grãos são mais fininhos, né? São mais refinados, então eles ficam menos marcados na textura da tinta. E aqui eu acho que eu coloquei mais água, ela ficou uma tinta mais diluída, ó. Ela fica mais parecendo uma aquarela.
né, pela fluidez, pela transparência. E daí, claro, se você quiser uma cor mais concentrada, é só colocar mais pigmento, tá bom? Ou no papel, você ir trabalhando com acúmulos de tinta aqui. Leva um pouco mais de tempo para secar, mas você consegue uma cor mais concentrada, ó, mais intensa, certo? Então essa foi a experiência com o espinafre. E agora com a beterraba em pó. Vou colocar aqui um pouquinho de água também. Olha, ela vai ficar uma pasta com uma cor muito intensa. Se você tiver dificuldade para encontrar a beterraba em pó, também funciona cozinhar a beterraba in natura e aproveitar aquela água, sabe? Que fica bem roxa, bem pigmentada. Daí você não precisa adicionar água, você só mistura a água com um pouco de goma arábica, que também pode ser cola branca, que é bem fácil de encontrar nas papelarias, né? Um material escolar fácil de encontrar. Aqui eu coloquei a goma arábica porque ela é ainda menos tóxica, então é inclusive uma tinta que dá para fazer em casa e dá para trabalhar com as crianças pequenas, os bebês, porque se eles colocarem na boca não é tóxico, tá bom? Então olha, ficou parecendo uma papinha, inclusive de bebê, bem roxa. Olha, essa eu fiz bem concentrada, então dá para perceber os grânulos, né, da beterraba em pó, o que não vai acontecer com o caldo da beterraba do cozimento, mas fica com uma cor bem forte. Então você pode ir fazendo várias provas, vários testes. Se der, comenta aqui embaixo como foi a sua experiência, posta nas redes e marca a gente pra gente saber como é que estão ficando as experiências com tinta aí na sua casa. Acho que é isso. A gente volta na próxima mostrando umas propostas do que a gente pode fazer com algumas dessas amostras que secaram da tinta, mas também a partir disso você pode ir fazendo pinturas super bacanas aí na sua casa, no seu quintal, do seu quintal pro nosso, tá bom? Então é isso, muito obrigada, até a próxima!